Bom dia a todos. Vamos, nesta manhã maravilhosa, estudarmos um pouco mais da doutrina, essa doutrina que significa muito para todos aqueles que conseguem assimilar os ensinamentos e faz diferença total na nossa vivência. E o que você falou da emotividade, eu saindo de casa, falei para minha irmã, eu não sou de ficar chorando, mas 5 e pouco, a hora que eu levantei e dei uma olhada na palestrinha e já comecei a me emocionar, pensando uma série de coisas, mas não é uma tristeza, ai meu Deus, por que é assim, não é assado? É uma tristeza, sim, que você avalia a situação do mundo, que é o reflexo da situação da própria humanidade, do quanto nós poderíamos agir diferentes e não conseguimos, que precisamos nos esforçar mais. Então, é um momento de reflexão, de fato, né? Então, como o título da palestra é O que tem por trás das doenças, o que é uma doença, né? Sob uma ótica física, como diz aqui, é quando ocorre um estado biológico em desarmonia. Por exemplo, no nosso corpo físico está havendo alguma disfunção, está havendo alguma aceleração de produção de células, está havendo qualquer coisa que tem como consequência uma doença. Essa doença ela pode ser passageira, ela pode ser mais ou menos intensa e pode nos levar ao desencarne, né? Agora, e também, às vezes, a enfermidade, diz aqui, que muitos sintomas nós não percebemos o sintoma da enfermidade que nós temos, né? Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou, Marilda, eu faço a mamografia, fui fazer como faço sempre, e eu senti que algo não estava bem. E aí deu tudo ok, o resultado. Voltei com o médico, fez exame mais sofisticado, eu continuei sentindo, e de fato estava com problema. Então, às vezes, a gente não está com sintoma. Hoje eu estou falando sobre doença. Eu penso que não estou doente, mas sabe o que vai surgir? Dali um dia, dali 2, dali 3, né? Então, e também nós precisamos falar que primeiro vem o doente, primeiro vem a pessoa e depois vem a enfermidade, concorda? Enfermidade em quem? Tá? No bichinho, enfermidade em nós, só que o bichinho ele não tem o livre-arbítrio, né? É um outro assunto muito interessante que a gente pode abordar, mas nós temos o livre-arbítrio, então nós temos que pensar por que a doença, tá? E aqui a doença pode levar a diferentes caminhos a pessoa. Eu tive uma enfermidade, foi um processo difícil, me promoveu um grande amadurecimento e eu sarei. Outras vezes, a doença nos leva ao desencarne, tá? Bom, então, se meu corpo, por algum motivo, nós já vamos avançar, tá? Meu corpo, por algum motivo, adoeceu, eu tinha alguma necessidade de passar por essa experiência, então eu morri, meu físico morreu. Estou em espírito. Então, contas acertadas com a espiritualidade. Será que é por aí? Então, nós vamos dar um exemplo aqui de um iceberg. Tá? O que nós vemos do gelo que emergiu é 5% do iceberg. Tá? Se a gente vai serrar aqueles 5%,
ele tenta subir ao mesmo tanto equivalente, o resto ele está imerso no mar. E nós temos toda a nossa vivência, todas as nossas histórias, elas estão contidas em nosso próprio ser e sinalizadas, projetadas no nosso corpo espiritual, que damos o nome de perispírito. Tá? Então, tem todo um histórico da nossa vivência no nosso perispírito, inclusive as nossas enfermidades. Só que comparando o nosso histórico de enfermidade e das coisas positivas, tudo vai ficando mais eterizado, um corpo físico mais saudável, né? Então, tem histórico do positivo e das coisas que nós nos comprometemos, né? Então, vamos supor, comparar o nosso histórico relacionado com a enfermidade, que é o assunto abordado. O nosso histórico está nesse iceberg. E a nossa enfermidade desta encarnação, por exemplo, corresponde aos 5%. Mas tem os outros 95%. Então, quando eu tenho uma enfermidade que me leva ao desencarne físico, eu posso falar, nossa, mais ou menos, quem sabe eu consegui ser feliz nessa experiência, uns 5% eu eliminei. Mas nós não podemos esquecer que tem toda outras sinalizações no nosso corpo espiritual. Então, o espírito, ele age. Ele agindo, ele sinaliza, ele projeta no corpo espiritual. E do corpo espiritual se manifesta no nosso corpo físico. É como se o corpo físico fosse uma janela daquilo, das experiências que nós precisamos passar e acaba se materializando no corpo físico, a enfermidade. Tá? Mas não quer dizer que com o nosso desencarne, mas eu passei, dessa parte eu estou livre. Mas vai depender de como nós passamos, de como nós aceitamos, como que nós procedemos diante desse fato. Tá? Porque aquilo que nós não conseguirmos saldar, dos compromissos infelizes que nós tivemos, nós vamos ter que continuar esse trabalho para irmos saudando. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Tá? Então, isso faz parte. Mas e se alguém reencarna e não faz nada de errado, é uma pessoa assim 100% correta? É o caso de Jesus. Mas nós estamos aqui na condição de espíritos enfermos ainda, né? Não é o nosso caso. Então, outra coisa, às vezes nós temos débitos contraídos no passado e nessa vida eu venho para saldar 10% do meu débito. Tá? Foi tudo programado. Às vezes, nós não saldamos esse débito e ainda contraímos outros. Mas, se Deus permite que a gente salde esses 10%, teria que saldar. Teria. Mas existe uma palavrinha que se chama livre-arbítrio. Ou por omissão, ou porque se deixou levar por muitos fatores da vida material, se distraindo, e quando vê, o tempo passou. Então, às vezes, nós podemos saudar e angariar muitas coisas boas nas nossas atitudes, na nossa vivência. E outras vezes, nós acabamos não saudando e nos comprometendo ainda mais. E Deus, sendo justo, nós temos o livre-arbítrio. Né? Vamos supor, é como se eu tivesse uma dívida
não vou nem falar o nome do banco para não fazer propaganda. No banco X, eu fiz uma dívida, tá? Assinei lá, eu tenho que pagar, fiz a programação para pagar. Mas eu me apertei, está vencendo, eu vou no banco Y fazer uma dívida ali para pagar a do banco X. E aí eu embolo, de repente, eu estou devendo para 3 bancos. E ainda não saldei nenhuma dívida. Por quê? Eu não soube passar pela experiência. E vamos ter a certeza absoluta, se nós passamos por determinadas dificuldades, se Deus permite, olha, a Marilda Nesta foi programada para passar X, é porque eu sou capaz de passar. Mas, em função do livre-arbítrio, eu posso dar uma tremenda escorregada, ou uma suave escorregada menos mal. Entenderam até aí? Tá. Eu vou ficar olhando aqui, porque eu não quero perder do que eu marquei. O que faz o indivíduo ficar doente? Né? Se a gente olhar sob a ótica da matéria, vamos supor, você pode comer uma comida, uma maionese estragada, pegar uma tremenda infecção, às vezes até parar no hospital. Tá? Atmosfera poluída, eu posso ter problema nos pulmões. Existem vários fatores do dia a dia, reação de algum remédio, a falta de higiene. Então, são vários fatores que pode provocar alguma enfermidade em nós. Então, nós temos que pensar que uma coisa desse tipo requer muita atenção, mas é uma coisa do presente, e que nós estamos sentindo a consequência no próprio presente, tá? É diferente daqueles débitos que nós temos, que ficaram refletidos no corpo espiritual e que vão se manifestar no corpo. Tá? Então, ai meu Deus, eu estava com pressa, cortando cenoura ali, ai, cortei o dedo, mas está sendo muito sangue. Tá? Foi um descuido meu de agora. Ai, eu cortei o dedo, é problema da outra encarnação. Não, presta atenção no cortar, que você vai evitar certas coisas. Tá? Então, tem coisas do dia a dia que faz parte do nosso cotidiano. Né? Eu estou andando aqui na calçada, que é mais saliente, estou olhando para o alto. Outro dia, na entrega da pizza, eu voei para o meio da rua, fui parar no pronto-socorro. Mas por quê? Por que eu não olhei onde estava pisando? Né? Então, tem coisas que é do dia a dia, outras não. E quando se fala doença, sob a ótica espírita, nós precisamos prestar mais atenção, ir além do que o material. Né? Por exemplo, se eu fumo muito, tenho um problema grave pulmonar. Tá? Se eu bebo muito, eu tenho problema de cirrose, por exemplo. Só um exemplo, tá, gente? Tem pessoas que têm cirrose por questões medicamentosas. Nós não vamos nada do que a gente fala aqui, a gente vai generalizar. Tá? São possibilidades. Então, mas então eu angariei essa enfermidade, foi por causa do cigarro, foi por causa da bebida. Mas eu, espírito que sou, eu tive o livre-arbítrio em beber, em fumar, em agir na minha vida. Tá? Então, foi por causa de algo material que eu ingeri. Mas a opção foi minha de ter ingerido. Então, tem a ver com o espírito. E a gente tem que pensar nisso. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tendência do espírito. A doutrina espírita, ela explica sobre a enfermidade. Há muitos anos atrás, o doutor Romário era lá, geneticista da Unicamp, e espírita. Eu assisti uma palestra com ele, com projeção de slide, lá no Kardec. E ele mostrava recém-nascidos com tumores de câncer enormes, sem ser tumores de câncer, com enfermidades no pâncreas, em várias regiões, mas bebê recém-nascido, de dias, de 1 mês, de 2, de 3. Né? Então, como que pode
uma criança recém-nascida, o Tiago Leifert, lá da televisão, a filhinha dele com câncer nos olhos. Né? Então, como que pode? Se está acontecendo, é porque está acontecendo com a permissão de Deus, é porque faz sentido isso que está acontecendo. O que não faz sentido é a gente errar. Mas Deus permite, mas que, como consequência, Ele vai nos corrigir dos nossos erros, nos educando. Nos educando de que forma? Pegando o livrinho e traduzindo o que está escrito? Não. Através de situações da nossa vivência. E através também de enfermidades. Tá? E vem e mexe com a gente. Só que, às vezes, ela ainda não é suficiente para a gente retomar numa estrada de coerência. Mas faz parte de cada um, né? Então, eu falei do iceberg, né? Então, vamos supor, a medicina, ela está avançando para questões psicossomáticas. Então, até então, era só curar a doença. Não deu para curar, não deu. Tá? Agora, ela já está, aos poucos, caminhando, relacionando com as questões psíquicas. Por exemplo, se eu estou com depressão, tá? Faço terapia, o psiquiatra me receita remédio, tudo direitinho. É assim que tem que ser, cuidar do físico. Só, por que eu estou com essa depressão? Tem algum motivo lá, e às vezes eu estou escondendo esse motivo até de mim. Então, se eu não curar a origem do que está me causando a depressão, eu vou tomar remédio, fazer todo o tratamento que devemos fazer, só que a hora que parar, diante de algum problema que sinalize com aquilo que está no cofrinho, volta a depressão. Então, nós precisamos fazer todo o tratamento da medicina, mas questionar o que está me causando. E o pior é que a gente chega à conclusão, às vezes, e cruza os braços. E se a gente cruzar os braços, pode, em qualquer outro momento, surgir e a gente leva essa tendência para o plano espiritual, reencarna com essa tendência e depois a gente acha que é vítima dessas situações. Então, vamos continuar aqui, doutor Romário, que o nosso corpo físico é uma janela. Por exemplo, por que será que eu adoeci da garganta? Por que será que eu adoeci dos olhos? Por que será que eu adoeci de qualquer outro órgão do meu corpo físico? Então, tem uma frase maravilhosa aqui, que as nossas células refletem o que cultivamos na alma. Na alma. E aí, todos os nossos gestos perante a vida, vamos supor, um gesto de bondade, um olhar com carinho para uma pessoa, vai ter reflexo. Um reflexo suave, um reflexo de paz, uma energia boa. Mas aquilo que nós pensamos que não seja bom, aquilo que nós exteriorizamos fazendo, daquilo que nós estamos mentalizando fazer e que não for bom, fica lá no perispírito. O perispírito assimilou. Né? Então, aí, o próprio perispírito, através da janela, que seria o corpo físico, vai marcar na vida da gente. Se eu, nas minhas atitudes, vamos supor, olha, os exemplos que a gente dá não é para generalizar.
Tá? Por exemplo, se eu usei as mãos, aqui, essa região aqui, para fazer alguma maldade, para alguém, de repente eu empurrei para o precipício alguma coisa, não vamos generalizar exemplo, tá? Eu impregnei meu perispírito com esse fato, tá? E pode, não necessariamente na mesma vida, como em outras vidas futuras, eu vir com problema aqui nessa articulação, eu vir com alguma enfermidade grave. Por quê? Porque no que eu fiz, aquele sentimento de culpa que um dia ou outro eu vou sentir, forma uma conexão com o fato em si, e eu, consciente ou inconscientemente, esse processo de culpa, eu manifesto aonde foi que eu utilizei de mim para ferir. Está marcado no corpo espiritual. Ah, Marilda, mas eu estou com problema de articulação nas mãos, porque eu trabalhei muito com computador, é tudo um trabalho repetitivo. Aí é outra coisa, gente. Vocês estão entendendo? Dependendo do trabalho repetitivo, ou do trabalho que a pessoa faz muito peso, ela pode sofrer as consequências disso. Né? E hoje em dia, muita gente sofrendo com problema de articulação por causa desse tipo de trabalho. Por isso que eu falo que a gente não pode generalizar. Então, a doença orgânica, o que nós temos de doente no corpo físico, é efeito de uma causa que está em nós. Enquanto nós não cuidarmos de sanar, de trabalhar, de nos melhorarmos diante dessa causa, vai aparecendo o iceberg. Tira, continua aparecendo. Tira, continua aparecendo. Então, nós precisamos querer se conhecer para se transformar. Tomar passe 2, 3 vezes por semana, ler todas as obras de Kardec, estou aprendendo, nossa, estou sabendo muito bem sobre Kardec, concordo com tudo, só que eu não estou fazendo nada para mim. Nada. Estamos no atendimento fraterno, no nosso grupo, estamos ajudando, orientando as pessoas com todo o amor que chegam até nós. Mas, para mim, dos problemas que eu tenho que resolver, o que eu estou fazendo? Nada. Então, espera, Deus é justo, o problema tem que continuar. Porque Deus não vai apagar o problema que nós temos que passar. Somos nós que temos que enfrentar. Né? E cadê essa vontade? Cadê esse nosso esforço? Essa nossa coragem? E é por aí que a gente deve refletir. Na vida, deixa eu só ver aqui, a doença orgânica ou psíquica é um efeito, e a causa está em nós. Então, que o corpo funciona como uma esponja, né? Vai sugando daquilo que está no perispírito para se materializar no corpo. E, através disso, a gente tentar se aprimorar. Gravem bem essas palavras. As células refletem o que cultivamos na alma. Eu não quero ficar sem falar. Daqui, depois eu continuo, tá? Então, André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele aborda o seguinte, que por que eu adoeci de determinadas coisas, de determinados sintomas, que foi num órgão e não foi no outro, né? Então, ele fala, e é isso que eu quero repetir, que eu acabei de falar agora de pouco, que eu acho que é a chave daí. Tá? Olha só como André Luiz fala, que a culpa, ela se novela com pensamentos num circuito fechado,
e acaba lesando o perispírito correspondente ao local que praticou o ato. Tá? Então, se eu tenho o problema no coração, é que tem alguma coisa voltada com o coração. Não quer dizer que eu fiz alguma maldade para alguém, ferindo o coração dela. Às vezes, até o fato de eu não estar sabendo trabalhar com as minhas emoções, de eu não estar aceitando a outra pessoa que convive comigo, e eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu gostaria que ela sumisse da minha vida, eu estou o quê? Na região dos sentimentos. Vocês entenderam? Então, eu penso e faço. Pratiquei um ato ali, judiei, fiz uma coisa e outra. Mas o que eu estou fazendo comigo? As minhas emoções em relação a mim. Como que eu estou conseguindo trabalhar? E aí faz toda a diferença também. Tá? Porque a gente sempre pensa de estarmos lesando em relação ao que falamos ou que fizemos para o outro. Mas vale para nós, que nós estamos nessa caminhada. Nós também estamos nesse processo de aprendizado. Né? Então, a gente tem que se cuidar também. Não adianta só ajoelhar e rezar. Não adianta agradecer da boca para fora. Eu tenho que ver o que a Marilda tem. E quando a gente começa a fazer essa viagem interior, você descobre muitas coisas. E por que não trabalhar com elas? Prorrogarmos? Para que prorrogarmos? Para sofrermos mais? Então, vale a pena a gente ir refletir. Então, olha, a evolução em 2 mundos, e quando falou nessa, coloco nas mãos essa determinada culpa, que lesa o perispírito e que esse projeta no corpo espiritual, André Luiz, Evolução em 2 mundos, é demais. É ou não é, gente? É muito profundo para a gente refletir sobre os nossos problemas. E deixa eu ver aqui, a doença orgânica, ela é o efeito. Então, se não tratarmos da doença, nós continuamos doentes. Nós continuamos doentes. E tem casos, vamos supor, de experiências que passam. Por exemplo, vocês devem ter visto uma moça de 20 anos, no começo do ano, ela teve um problema de saúde, se internou e não estava passando bem, ficou em coma induzido. Quando ela voltou a si, ela se deu conta que ela não tinha as mãos e os pés. Os médicos se reuniram com a família, ela teve um problema específico, que não é o caso da gente ficar citando aqui agora, tá? E para ter menos consequências drásticas, teria que ser feito isso, porque senão teria que pegar um espaço maior das pernas e do braço, tá? Mas como uma pessoa casada, com um filhinho, passando por isso? A doutrina espírita, ela não vai falar, olha, nós que somos espíritas, não, eu assisti a palestra da Marilda, então foi assim, assim, assim. Não, nós não sabemos o porquê. Não sabemos, mas nós sabemos que Deus é justo. E se foi nas mãos e se foi nos pés, alguma coisa está relacionada. Alguma coisa. E outra coisa que eu queria observar, nem tudo que a gente passa é expiação. Tá? Nós somos testados em muitas coisas e passamos por muitas experiências que precisamos passar. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai permitindo. Só que, às vezes, são experiências doloridas. Porque, gente, se for uma experiência light, a gente não vai prestar atenção. A gente vai se distrair. Então, nem tudo é expiação. Agora, tem coisas tão fortes, tão intensas, que a gente pode parar e pensar, não,
ali deve ter, muito provavelmente, alguma coisa de vidas passadas mais ou menos recentes. E tem coisas que a gente acaba sentindo as consequências da própria vida. Tá? Então, olha, tratamos da doença tratando do enfermo. O médico, ele trata do corpo. E a espiritualidade nos mostra tudo sobre tratar da alma, que é o que nós estamos falando, né? Por exemplo, coisas do próprio dia. Eu sei que não posso tomar determinado tipo de suco, determinado tipo de alimento que me afeta o estômago. Mas eu não adianta, eu não resisto, eu passo mal, tomo remédio, mas depois eu estou indo, depois eu tenho uma gastrite, eu tenho qualquer coisa mais além. E aí eu falo, meu Deus, só se for algum problema de outra vida, que eu tenho que espiar. Não, é da gastrite de agora mesmo. Estão entendendo? Tem coisas que são óbvias, é de agora, mas a gente não quer prestar atenção. Ai, mas eu bebo socialmente. O socialmente é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Eu como a ponto de não aguentar mais. Tudo bem, o estômago é seu. Depois não vai falar que é de vidas passadas. A consequência, ela vem. Tá? Agora, eu gostaria de comentar o seguinte. Tem coisas na vida, que é o que eu já falei, que a gente vai resgatar situações que ficaram impregnadas no perispírito, pode ser de vida passada, de vidas bem mais lá atrás. Marilda, como que eu sei? É bom nem saber, meu Deus. O Haroldo falou outro dia que a gente quer saber tanto de vidas passadas, que a gente tomar conhecimento das nossas vidas passadas é você fazer uma grande cirurgia sem anestesia. Nós estamos preparados para saber o que nós fizemos? Eu não estou. Tá? Então, a gente não precisa saber de que vida o que nós fizemos. Nós precisamos entender esse processo que a doutrina nos ensina e a gente viajar dentro de nós mesmos para ver o que tem de mais imediato para resolver. Porque a gente assiste palestra e fala, ó, essa daí serviu para o meu vizinho. A outra palestra que pegou mais ainda no pé serviu para o meu marido ou para a minha esposa. Tá? E para a gente nada serve? Então é por aí, é reflexão, antes que alguém chame minha atenção, que o horário está. Teria mais algumas páginas, viu, Lourdes? Mais algumas páginas. Mas olha só, deixa eu só comentar com vocês. Até foi um texto, uma fala que nós ouvimos e que gostamos demais. Eu queria finalizar desejando a vocês muita paz em cada dia. E o que a Lourdes e eu tivemos oportunidade de ver, vou passar também, é que nós precisamos caminhar na vida com muita leveza. Tem um objeto físico muito pesado, eu pego tudo com descuido e ele parece estar mais pesado ainda e ainda vai me fazer mal. Dependendo da estratégia que eu uso para conduzir esse objeto, pode ser light, certo? E assim na nossa vida. Nós precisamos ter leveza para lidar com o que nós precisamos lidar, que está dentro de nós, causando insatisfação, causando depressão, causando transtornos para nós. E nós não nos sentimos felizes. Tá? Então, fala nesse texto que a gente deve pegar as nossas mágoas, os nossos rancores, todos os nossos pensamentos não bons, fazermos uma bola e lançarmos para o espaço. Mas não é fácil do jeito que vocês estão pensando. Fazer essa bola e lançar para o espaço é trabalhar com cada item, colocando bons pensamentos, sentimentos positivos dentro de nós. Porque se mais tarde
essa bolinha pegar o caminho de volta e tentar chegar, não vai ter espaço para ela. Por quê? Nós já colocamos bons pensamentos, atitudes coerentes e já estamos cultivando a paz, tá? Então, que seja um dia novo a cada dia, buscando transformações. É possível? É. Temos boa vontade? Nem sempre. Nem sempre. Estamos nos esforçando o suficiente? Nem sempre. Na maior parte das vezes, não. Então, vai chegar um ponto que a gente acaba se conectando com Deus, sem tanta preocupação de rezar e ficar pedindo uma série de coisas, né? E a gente vai se tornando uma criatura cada vez mais leve. É isso que eu desejo para todos vocês, desejo para mim também, que a responsabilidade é grande quando a gente prepara, a espiritualidade vai falar, né, Marilda, você falou tão empolgadinha lá, e aí? E é verdade, serve para todos nós. Então, leveza, força de vontade, buscarmos transformações. E nós estamos aqui o ano todo nos encontrando, aprendendo, nos fortalecendo e continuando a trabalhar na nossa vivência no dia a dia, com muita paz, com muito amor e muito carinho. Que Jesus abençoe a todos e agradeço pela presença de cada um de vocês em todo esse ano, que é muito importante para nós. Cada um de vocês indistintamente, tá? Um beijo no coração de todos. Muito obrigada.